Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Bem-aventuranças segundo São Mateus. Temos outras bem-aventuranças narradas no Evangelho de Lucas. Existem muitas diferenças entre elas, tanto no conteúdo quanto na forma. No Evangelho de São Mateus é o Sermão da Montanha. Jesus sobe a montanha e começa um longo discurso, começando pelas bem-aventuranças. No Evangelho de São Lucas, ele desce da montanha e vê os discípulos e então na planície começa a fazer o discurso das bem-aventuranças. Discurso que tem algumas diferenças sensíveis. Sem querer ficar só nas comparações, gostaria de olhar para os elementos que são apresentados no Evangelho de São Mateus. A palavra-chave é a pobreza. Tudo que ele apresenta poderia ser resumido nesta palavra pobreza. Mas a pobreza posta em destaque, ela vai muito além da pobreza material, social. Ela aparece no Evangelho de São Mateus não como uma injustiça, um mal a ser combatido, mas como uma virtude a ser procurada. E ela então se desdobra nesses vários elementos, conforme nos apresenta São Mateus. Quais são as tais bem-aventuranças para Mateus? Pobres em espírito. Então, a pobreza material não faz a bem-aventurança. Não basta ser pobre, de ser privado de bens deste mundo. É necessário ter um coração de pobre. Um pobre apegado, ganancioso, irascível, não vive a pobreza evangélica. Não basta fazer voto de pobreza e assim então materialmente não ter coisas. Se tiver um espírito, um coração apegado, vai se apegar em outras coisas. Se não se apegar aos bens, se apegará às ideias, às opiniões, a outras coisas. Então, a bem-aventurança é a pobreza interior. Recordem que São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no seu hino à caridade, em determinado momento diz assim: ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se não tivesse caridade, isso não valeria de nada. Os aflitos serão consolados. Consolo parece ser um remendo, mas não é. Consolação é algo grandioso. E às vezes é só na aflição que a gente consegue reconhecer o valor do consolo. Às vezes é preciso sofrer para a gente descobrir o valor de alguma coisa que a gente ainda não percebeu. Por exemplo, é somente nas horas de dificuldades que nós reconhecemos os verdadeiros amigos. Nas horas em que tudo vai bem, nem sempre os amigos se distinguem dos falsos amigos. Então, a aflição, a privação, pode ser uma bem-aventurança para nós.
Às vezes é preciso perder tudo para descobrir que perdemos tudo menos o mais importante, que talvez a gente não tivesse ainda percebido que era o mais importante. Os mansos vão possuir a terra. Os mansos são aqueles que não brigam, que não combatem. Esses vão possuir sem conquistar. A verdadeira posse dos bens não é aquela de quem briga por esses bens, mas aquela de quem os recebe como dom. Não daqueles que querem possuir a todo custo e defender, mas aqueles que livremente usufruem, contemplam e são livres diante dessas coisas também. Esses são os mansos. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Quem tem fome e sede de injustiça já se deleita neste mundo. Embora isso não chegue a saciar, porque mesmo quem pratica a injustiça, e neste caso, neste mundo, pode fazer a festa, lá no fundo do coração não deseja sofrer a injustiça. Quem tem fome e sede de justiça será saciado. Isso é uma grande bem-aventurança. Os misericordiosos vão alcançar misericórdia, porque somente quem é capaz de oferecer misericórdia é capaz de compreender e receber a misericórdia. Do contrário, não será capaz nem de enxergar o gesto misericordioso. Os puros de coração verão a Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer que quando alguém olha para uma mulher com desejo impuro, já adulterou com ela no coração. Já se tornou impuro no coração. Assim também, quando alguém tem um olhar de pureza que vem do coração, ele se torna todo puro. E a pureza é uma qualidade necessária para ver a Deus. Não porque Deus se esconda dos impuros, mas porque os impuros não enxergam a Deus. Os olhos da pureza nos fazem ver coisas que a impureza não nos permite. A nossa sociedade, tão marcada pela impureza, por exemplo, nos impede de ver a grandeza das pessoas. O homem que olha para a mulher e vê um objeto de prazer e não é capaz de perceber a grandeza de um ser humano que, nas suas diferenças, por ser uma mulher, tem uma riqueza a oferecer para o homem. E às vezes ele não é capaz de perceber isso. Então a pureza é um olhar que nos permite enxergar até Deus. Os que promovem a paz são filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus, porque Deus é o promotor da paz. Deus não é o promotor do ódio. Como diz São João numa de suas cartas, Deus é amor. Então, somente quem promove a paz é que consegue agir à semelhança de Deus. Por isso, pode ser chamado de filho de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Porque a injustiça é o reino do mundo. E normalmente os que vivem no reino do mundo perseguem os que são do reino de Deus. Os que buscam a justiça acabam sendo perseguidos. E por fim, os injuriados, perseguidos e difamados por causa de Jesus. Bem-aventurados sereis vós quando fordes injuriados, perseguidos e disserem todo tipo de mal, mentindo contra vós por causa de mim. Por que bem-aventurados? Porque será grande a vossa recompensa no céu. Que recompensa? Jesus vai acrescentar, porque foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ora, a recompensa dos profetas. E o fato de que Jesus aqui diz que quem for perseguido, difamado e injuriado por causa dele é um profeta. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, que são os profetas de hoje. Então, as bem-aventuranças nos mostram que para ser feliz de verdade já neste mundo, é preciso, muitas vezes, que nós sejamos privados daquilo que o mundo considera como felicidade, que o mundo considera, porque muitas vezes essa consideração está equivocada, porque muitas vezes nestas coisas não se encontra a felicidade,
se encontra a nossa opressão, se encontra, às vezes, a nossa tristeza, a nossa frustração. Os bens desse mundo e tudo que faz parte desta vida humana precisa ser submetido aos valores do reino de Deus. Por isso são as bem-aventuranças, então, próprias daqueles que são os que procuram o reino de Deus e a sua justiça. Rezemos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.